Amados, eu gostaria de falar algo com vocês hoje que, sinceramente, eu acho que eu não me sinto preparado, vamos dizer assim. Mas a gente não depende do nosso preparo somente, a gente depende daquilo que Jesus já preparou, não é verdade? Então, eu vou pedir a Deus a graça de que Ele me dê essa condição de tratar com vocês nesse momento aqui sobre algo que para mim é muito significativo. Tem sido trabalhado no meu coração já há algum tempo e eu vejo às vezes muitas pessoas se debatendo com a realidade da experiência da vida, né? O que você chama de meu sofrimento, né? O que você nomeia como dificuldade? O que você no seu coração elege como aquilo que tem o poder de sugar de você a celebração, a alegria, de causar em você preocupação, ansiedade? A gente precisa dar nome a esses demônios, porque é o que são. São falas que nós acatamos, são falas que não são ditas por Deus. E se não são ditas por Deus, tem que ser dita por alguém que não tem relação com Ele. E se não tem relação com Deus, quem seria esse alguém? O sete pele, o coisa ruim. Mas às vezes, isso é feito com a nossa anuência. Isso é acatado por nós. E à medida que isso é acatado por nós, mesmo que isto não possa nem ser chamado de realidade, porque a realidade encontra-se em Cristo Jesus. Nós passamos a viver das ilusões, dos hologramas, das criações malignas em nossa mente. A gente começa a nos comportarmos não a partir daquilo que Deus é, disse, ensina, mas a partir dessas ilusões mentais e cada um de nós vive. Mas a pergunta é: o que você chama de meu mal? De minha desgraça? O que te causa medo? Do que você teme? O que lhe rouba a vida? Eu vejo lá no meu consultório muita gente que chega existindo e não vivendo. Eu estou na caminhada da igreja já faz muitos anos e eu vejo crente preocupado com morrer, por exemplo. Crente que se preocupa com a morte, que tem medo da morte, tem medo de morrer. E eu fico assim, imaginando, o que esse cara entendeu do Evangelho? Gente que, diante de um assombro, de um bicho-papão da existência, se esconde da vida. Procura o primeiro guarda-roupa desocupado, ou o primeiro fundo de cama, para poder se encolher, igual uma criança. Quando eu era criança, eu tenho uma experiência interessante. Um dia minha mãe, a gente estava assistindo TV, eu devia ter mais ou menos uns 4 anos de idade,
E aí ela disse assim: filho, desliga a televisão. Era noite, estava só eu e ela no quarto. Aí eu fui, desliguei. Antigamente, pasmem vocês, os jovens, né? Antigamente, para desligar a TV, a gente tinha que ir até a TV. A gente tinha que ir lá apertar o botão. Eu sou da época que você rodava. Faz tempo. Seletor, isso mesmo. E pasmem vocês, só tinham 4 canais na TV. Hoje tem 150 e o cara está aumentando o pacote. E eu fui lá, desliguei e voltei. Voltei, deitei no colo da minha mãe. E de repente o quarto começou a esquentar, a esquentar, a esquentar. Veio uma explosão no quarto. Bum! E no meio dessa explosão saiu uma gargalhada. Mais ou menos assim. E eu me encolhia. E aquele negócio falou um monte de coisa, só que eu não entendia nada. Aí quando aquilo foi embora, minha mãe falou assim: pode ligar a TV. Eu fui, liguei a TV, a gente continuou assistindo as coisas. Mas de tempos em tempos, aquilo aparecia, voltava para mim de novo. E eu lembro que às vezes eu ia posar na casa de um primo, na casa de alguém, quando era a época desse troço vir, não tinha o que fazia aquele troço não aparecer. E era a mesma coisa. Esquentava, eu começava a suar, aí dava a explosão e começava a falar. E o que eu fazia? Na minha cabecinha de criança, eu não podia abrir os meus olhos e olhar, que se eu abrisse os meus olhos e visse, aquilo me levava embora. Então eu buscava o lugar mais escurinho, mais escondido, fechava os meus olhos, esperava só aquilo acontecer, pumba, e esperava aquilo ir embora. Enquanto isso, eu me escondia debaixo das minhas pálpebras, não falava nada, não via nada, só temia, tremia, com medo. E às vezes eu vejo gente na caminhada, como eu, infante, criança, amedrontado, com uma fala que eu nem entendo direito, mas que me provoca um pavor, que me faz suar de medo e me faz transformar a vida num esconderijo, numa cama em que eu vou para debaixo dela, num guarda-roupa onde eu me escondo, nos olhos fechados para não ver a realidade. Isso funciona mais ou menos como uma metáfora, né? O que na sua vida te causa pavor? E por que isso tem tanta efetividade na minha e na sua vida? E aí eu quero, baseado no livro de Filipenses, ler uma porção com vocês e meditar um pouquinho nisso. O que vocês acham? Bora lá? Filipenses capítulo 4. Versículo 10. A palavra de Deus diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque a viver, aprendi a viver. Isso é um negócio fantástico. A vida não é algo que a gente nasce sabendo. A vida é algo que a gente aprende. Repita comigo: aprendi a viver. Porque aprendi a viver contente
em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem associando-vos na minha tribulação, e sabeis também, vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente em vosso crédito. Recebi tudo, tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Santo Espírito, essa é a tua palavra, em nome de Jesus. Dá-nos a graça, Senhor, de ouvir e de pregá-la. Amém. O que a gente precisa saber é em que pé está essa realidade, né? Em que situação Paulo escreve a carta aos Filipenses. Muito provavelmente ele está numa prisão. A tradição vai dizer que ele está num processo de aprisionamento do qual ele não sairá mais, do qual ele sairá simplesmente para ser decapitado, morto. E ele já tinha sido preso em outra ocasião, mas ele tinha uma prisão na qual ele era uma prisão domiciliar, ele podia receber pessoas, é como se fosse uma tornozeleira eletrônica. Mas nessa segunda vez ele está aprisionado e ele está algemado à guarda pretoriana. De 6 em 6 horas muda o camarada que chega e que vai se ligar a ele por meio de uma algema, e ele não pode sair daquele lugar. Mas ele está contente com uma situação que ocorre, porque em face de toda aquela situação difícil, e todo o frio, todo o abandono, toda a fome, a gente não sabe nem o que é passar fome. A gente, na grande maioria das vezes, chama de fome o almoço que atrasa, né? A gente vive nessa bolha existencial tão poderosa, como gente que não pode estar expostas a um vírus, segundo o qual, ou se por acaso elas entrar em contato com aquilo, ela sucumbe. Esta camisinha existencial que a gente muitas vezes vive, e mesmo assim a gente vive reclamando, vive praguejando, vive alimentando realidades dentro de nós que de alguma forma não celebra. Mas Paulo está nessa situação e ele recebe da parte da igreja em Filipos. Essa é uma igreja que nasce também de uma prisão. Quando você lê lá Atos 16, você vai perceber que Paulo ele está chegando numa cidade e ele conhece uma mulher chamada Lídia. E a partir daquele relacionamento com Lídia, ele começa a proclamar ali o evangelho. Mas de repente tem uma menina que carrega em si um espírito de adivinhação, e ele uma hora resolve desassociar aquilo do seu nome, porque em todo momento aquela menina via e dizia que aqueles homens eram verdadeiramente servos do Deus Altíssimo. E chega uma hora que ele acaba expulsando aquele espírito maligno, e ela para de poder adivinhar, e ela para de dar lucro. Tem muita gente que vive da adivinhação no meio cristão, inclusive. Tem muita gente que paga para saber o futuro.
Tem gente ansiosa demais, porque desconfia de Deus o tempo inteiro e que está disposto a encontrar um profeta, uma profetisa, alguém que diga a ela o que acontecerá amanhã. Porque ela não ouviu a voz do Senhor que diz: não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pelo que haveis de comer, haveis de beber ou haveis de vestir. Basta a cada dia o seu mal. Basta o dia de hoje. Mas essa moça, ela dava lucro. E quando ela deixou de dar lucro, começa então o perrengue. E Paulo e o seu companheiro, que eu não lembro o nome agora, se alguém puder me lembrar, me ajude, são encarcerados, são presos. Hã? Silas. Paulo e Silas, eles são presos. E eles são presos e eles estão em prisão. E o que eles estão fazendo dentro da prisão? Louvando. Estão lá, Deus é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. A cadeia é fria, mas o Senhor é bom, o Senhor. E aí, cara, de repente o Senhor fala: vamos fazer o seguinte, vamos dar uma chacoalhada nessa cadeia. E cai as algemas, todo mundo. E quando o carcereiro vê, o carcereiro fala: cara, todo mundo fugiu, eu vou me matar. E quando ele está para se matar, Paulo e Silas: não, calma, tá, galera, tá todo mundo aqui, ninguém fugiu, fica tranquilo. E aí ele prega. E existe uma pergunta no coração daquele homem que diz assim: o que eu tenho que fazer para ser salvo? E a resposta dele é: creia. Creia no que está feito, creia no Senhor Jesus e será salvo tu. Mas não é só você, tem a tua casa, essa salva. E é interessante que se você for para o texto, cara, eles já batizam aquele carcereiro e já batizam a família do cara. Não precisa fazer cursinho, não precisa frequentar muito tempo, não precisa certidão de casamento para saber se é desquitado, se não é. Vem cá, vamos batizar. E aí começa uma igreja, e é essa igreja que começa do carcereiro e da Lídia, vendedora, que ele está agora sendo suprido, sustentado. Porque Paulo, para poder pregar o evangelho, ele trabalhava na arte de fazer tenda de beduíno. Ele era arquiteto de gente que não para, de gente que está no caminho. Então, para poder ter um cascai no bolso, coisa qualquer, um negocinho, um café no bule, ele fazia tenda. E tenda, gente, não é essas barracas que a gente compra ali na Decathlon. Era tenda, uns negócios para os caras morar dentro, desmontar, montar, desmontar, montar. Mas tinha momentos em que as coisas não tinham tanto efeito assim, né? Arquiteto é um bicho que sofre quando tem uma crise forte no país, assim, porque o cara começa a comprar arroz e feijão mesmo, ao invés de comprar lustre, de decorar a casa, né? O cara... E ele está nesse perrengue todo. E essa igreja já tinha em um outro momento ajudado ele, mantido ele, suportado ele para poder pregar o evangelho. E nesse momento ele está de novo recebendo uma provisão, e ele diz assim: eu estou feliz, mas eu estou feliz não é por causa da grana, não. Ora, qualquer um de nós nesse perrengue danado, na hora que recebesse um montante que dá para você viver aí um ano, ficaria feliz com o dinheiro mesmo. Mas ele está feliz porque ele consegue perceber naquela igreja um espírito de generosidade, um espírito de bondade, um espírito de amor, gente que se preocupa, gente que se envolve com o processo. E ele fala: eu não estou feliz por causa da grana, eu estou feliz por vocês, não é por causa da minha pobreza que foi mitigada, é porque vocês conseguem perceber ocasiões para, de alguma forma, fazerem bem. Porque eu aprendi a viver. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer
situação. Porque viver contente a gente sabe viver. Se as nossas projeções se configurarem em conjunções reais na vida, né? A gente diz, olha, se eu passar no vestibular, olha, se eu conseguir aquele emprego, olha, se eu casar, olha, se eu... E aí quando essas coisas acontecem, a gente fica contente. Mas ele está dizendo, eu aprendi a viver. E eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi a ter fartura. Você sabe viver com fartura? Qual que é o seu olhar quando você tem fartura? Como é que você olha para as coisas que estão à sua volta? O seu olhar é aquele do cara louco que diz, cara, eu tenho coisa demais, eu vou fazer mais celeiros e eu vou guardar mais e mais e mais. E vou dizer à minha alma, alma, folgue, goze, porque o que tens é para muitos dias. E o Senhor está chamando isso de loucura, dizendo, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e caixão não tem gaveta. O que tens preparado, para quem será? Você olha para tudo aquilo que Deus tem lhe dado, e vê aquilo como a razão de você não dormir. Tem gente que porque tem muito, se desespera por perder, porque sabe que a sua perda será grande. Não consegue nem celebrar o que tem, porque o que tem, de tanto que é, se configurou numa ameaça para o dia em que ele possa não ter. Então ele vive assombrado, olhando para aquilo que tem, embasbacado, ao mesmo tempo que teme o dia que não terá. E o que acontecerá com a minha vida? Tem gente que se mata, não sei se vocês já viram isso. Tem gente que quebra e se mata. Qual é o seu olhar para a vida? Ou você vai olhar para tudo que tem e vai perceber em tudo que tem a possibilidade de agradecer a Deus porque tem, de se ver como rio, não como represa, e de celebrar, de partilhar. Como que você vê? Eu aprendi a ter fartura. Eu aprendi a ter fartura. É interessante, uma vez eu estava num congresso e a Edmeia estava falando e ela contando de quando ela começou o trabalho lá na Maré, se eu não me engano. E aí ela fala que ela começou a montar lá, servir pãozinho, que suco para a molecada. Uma mulher com 4 faculdades, uma mulher que o marido era engenheiro lá no Iraque, negócio de petróleo. Mas uma mulher que olhava para aquilo tudo e ela disse que uma vez os filhos dela estavam brigando para saber em que restaurante iria. Um queria ir na churrascaria, outro queria ir em um outro restaurante. Isso indo para a igreja. Vamos para a igreja, depois nós vamos sair, vamos comer. E na hora de sair, tinha uma menina pedindo na porta da igreja, e o marido dela tocando o carro, passou numa poça, e aquilo jogou na menina, e ela disse que olhou aquilo pelo retrovisor, e aquela imagem nunca mais saiu do coração dela. Os filhos dela brigando para saber em qual mega churrascaria que ia, e aquela criança lá, molhada na frente da igreja. E ela resolve então, ela sabia de onde aquela menina é, a igreja era próxima desse morro. E quando o marido dela morre, porque o marido dela não deixava ela exercer o ministério dela, então toma cuidado aí os maridos e tal. E o marido dela morre, ela pega um negócio de quissuque, um pão e vai lá para frente do morro, e ela não pode subir, porque ela não tem permissão dos traficantes.
E ela começa a tocar ali todo dia e servir que suco e pão para a molecada quando ela volta da aula. E aí um dia ela sobe, ela diz que nunca mais saiu. E daí ela monta uma creche lá dentro. Uma creche. E ela começa a receber muitas coisas. Ela começa a receber muitas coisas. Chocolate, leite ninho, arroz, macarrão, feijão, não sei o quê, para sustentar aquilo e tal. E aí o que ela faz? Ela dizendo, eu olho e observo qual que vai ser o nosso gasto, ela dizia. E aquilo que eu vejo que vai sobrar, eu identifico outras instituições iguais às minhas e eu mando para elas. E ela diz assim, porque enquanto eu for rio, eu sei que Deus vai mandar, o dia que eu for represo, Ele para. E aí ela conta que o carro dela estava velho demais, ela não conseguia mais. E ela um dia reuniu as crianças e falou assim, criançada, vamos orar aqui para Papai do Céu mandar um carro novo para mim. Aí disse que tinha uma mulher de Niterói, uma dentista, que um dia ela está chegando lá no negócio e tem uma Hilux prata, cabine dupla, zero. E ela dizendo assim, gente, depois que eu andei naquilo, eu não sei como um filho de Deus pode viver na vida sem uma Hilux cabine dupla. Eu sei ter fartura, eu sei ter fartura. E padecer necessidade, você sabe? Você sabe viver contente quando você não tem? Você sabe viver contente quando as coisas não estão sobrando? Você sabe viver contente quando está difícil pagar as contas? Gente, isso aqui não é para ninguém, isso aqui é para a igreja. Você acha que isso é uma possibilidade? Eu aprendi a viver contente. Eu sei ter fartura. Eu sei ter necessidade. Eu lembro quando eu era criança, as minhas histórias de criança. A minha mãe, ela ganhava muito bem, mas ela adoeceu. Ela adoeceu e ela ficou encostada no INPS. E daí passou de ganhar bem a ganhar mal. E de repente, não tinha o que comer na minha casa, mas tinha mandioca. E aí eu comecei a comer mandioca todos os dias, de manhã, na hora do almoço e na hora da janta. E foi um tempo, cara, que eu não aguentava mais comer mandioca. Até que um dia uma vizinha chegou com uns sacos de macarrão carunchado, que era para dar para minha avó lá no sítio, dar para as galinhas. Aí minha mãe falou, não, pode deixar aqui que eu levo para ela. E daí, cara, era domingo todo dia, que macarronada naquela época era comida de domingo. Então você comprava 250 gramas de carne moída, fazia um molho bem molhado, fazia só faltava a tubaína. Era uma celebração, e de vez em quando você encontrava uns carunchim no meio, mas ia também, estava valendo. Você sabe viver quando as coisas não estão bem? Há louvor no seu coração? Isso é algo que a gente pode aprender. Aprender a viver. Lá no versículo 12 do capítulo 1, eu vou ler só para vocês. Paulo diz assim, quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me ocorreram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Uma das coisas que faz com que a gente veja a vida de forma diferente é entender que mesmo as circunstâncias ruins é um processo de cristificação do nosso ser.
e ver nas coisas ruins oportunidades. Eu passei por uma coisa ruim em 2016, no final de 2016, mas eu, com todas as veras da minha alma, eu viveria aquilo centenas de vezes para experimentar o que eu experimentei depois. Como aquilo foi bom para o progresso do Evangelho. Paulo está falando assim, o Evangelho está sendo conhecido de toda a guarda pretoriana, são futuros potenciais senadores romanos, eles têm que se amarrar a mim, enquanto eles se amarram a mim, eu converso com eles, aí o caboclo começa a chorar, o caboclo começa... E gente que vai se batizando, eu estou vendo aqui na minha cadeia, uma oportunidade. Você vê nas coisas ruins oportunidade? Você vê na morte de Jesus na cruz a esperança da sua ressurreição? Ou essas coisas ruins que acontecem, o serviço que você perde, o dinheiro que você não tem, o ladrão que te rouba, a ferrugem que corroeu, um motivo para você se abater, ouvir a voz da morte, ouvir a voz daquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, que diz, coitado, o que será da sua vida? Olha aí, te coloca como infeliz, como coitado, como coitadinho de mim, Deus não me ama, eu não aguento mais esse discurso. De gente pondo a culpa em Deus de algo que Deus não disse. Deus disse, cara, no mundo vocês vão ter aflições, vai ter dia que você tem bastante, mas vai ter dia que você não vai ter. Mas dá para você ter um bom ânimo? Baseado no quê eu terei bom ânimo diante do infortúnio? Baseado no fato de que eu venci o mundo, de que nada mais disso fala sobre si. Nada disso mais fala sobre quem você é em mim. Perceba que isso carrega oportunidades. E toda oportunidade, ela vem emprenhada de outras tantas oportunidades. A oportunidade de sonhar. Eu estava num congresso em Brasília, recentemente, e aí o Roberto estava comigo, e aí estava o Marcelo Marrom, e o Roberto foi fazer o som para ele ali e tal, e ele começou a falar algumas coisas, e aquelas coisas foram tocando tão forte no meu coração, e daí eu comecei a narrar. Cara do céu. Eu comecei a narrar a questão do livro olímpico, e como às vezes nos aeroportos eu começo a esquecer o livro, igual um idiota. Eu pego o livro, tiro do bolso, aí eu coloco assim no negocinho, dou um migué, dou uma saída. Aí eu vou aqui, coloco, dou um migué e dou uma saída. Por quê? Eu falei assim, qualquer um que olha eu fazendo isso, fala, oh, que idiota, o cara é retardado, o cara é louco. É porque eles não contam com o que eu conto. Eles não levam em consideração as oportunidades das quais eu estou emprenhado. Pode ser uma loucura, mas eu sei que Deus é por mim. E eu sei que tudo aquilo que é feito em Deus é carregado de esperança. E a minha esperança é que algum retardado ache e leia. Lê. Essa foi uma das oportunidades. Enquanto as coisas ruins estão acontecendo, quais oportunidades elas estão lhe gerando? Ora, eu vi aqui uma oportunidade. Paulo diz que faz planos.
Ele está na cadeia que será a sua última prisão, dali ele será morto. Ele está dizendo assim: eu espero ir visitar-vos. Você faz planos enquanto o mundo está caindo na sua cabeça? Faz ou não faz? O mundo está caindo na sua cabeça. Paulo está preso, Paulo está abandonado, Paulo está no frio, Paulo está na pindaíba. Mas ele está vendo naquilo oportunidades e ele está fazendo planos. Ele está dizendo: cara, eu vou ver vocês. Se Deus me der essa oportunidade, eu quero ver vocês. Ou você está olhando para a situação, está tentando sobreviver enquanto deixa de viver, sabendo que a vida, como ele disse a Abraão: Abraão, eu abençoarei os que te abençoarem, eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Senhor, vamos parar, vamos pensar, calma aí, eu ouvi um negócio aí que não ficou legal para mim. Eu entendi que o Senhor vai me abençoar, mas parece que o Senhor falou que o Senhor vai complicar a vida de quem me amaldiçoar também, viu? Não tem como o Senhor evitar que eles me amaldiçoem. Ao invés de você depois ter que complicar, depois que eles já me amaldiçoaram. Não. Por quê? Porque a vida tem noite, tem dia. Tem alegria e tem tristeza. Tem chuva e tem sol. A vida, ela é feita de várias nuances. Tem horas em que você experimenta o espaço, a largura, mas tem hora que o que se apresenta diante de você é uma estrutura acachapante, onde você malemar tem como virar a cabeça para o lado. E esse cara está fazendo planos. Esse cara está dizendo: eu vou visitar vocês. Uma outra coisa que ele diz, e que é demais, está no verso 21. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e de outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que me é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. É uma coisa que eu vejo no dia a dia. Não é essa suspensão da morte em nós. O que fazer para um cara que, se você matar ele está lucrando? Ele está te agradecendo por isso. E que se ele ficar vivo, ele está vendo na sua vida algo que contribui com a vida de outras pessoas. Ou seja, eu não estou mais em questão. Enquanto a gente vive o tempo todo olhando para a gente, para nós, com o nosso olhar voltado em nós. Eu comecei a aprender, eu tenho treinado a minha mente há um ano. O meu projeto é 1 ano e 6 meses, eu estou há 6 meses. E uma coisa que eu tenho aprendido é que os dias mais felizes que eu vivo foram os dias em que eu não lembrei que eu existo. Quando eu termino esse dia, eu não me preocupei comigo. Pensa num dia que foi legal. Agora, aquele dia que você só tem olhar para o seu umbigo, em que você está preocupado com a conta que tem que pagar, com o negócio que tem que fazer, com não sei o que lá, que tem não sei o que lá, com a pessoa não sei de onde. Eu não sou mais cogitação. Se eu morrer, eu suspendi o poder da morte. Irmãos, você morreu e ressuscitou. Você não é mais a sua cogitação. A única cogitação que você tem que fazer é: a minha vida aqui vai contribuir com quem? De que serve a minha vida? Porque essa estrutura que nos ensina a viver acachapados conosco mesmo, é tudo isso que tira de nós a capacidade de olhar para Jesus e saber quem nós somos nele. Você começa a ficar convencido de que você
está por conta, de que os seus problemas são maiores do que o seu Deus, de que o seu Deus, ele é um cara distraído acerca da sua vida, de que você não tem ninguém, e isso vai roubando a alegria da sua vida. A vida como uma sequência de oportunidades, a vida que tira da morte o seu poder de fazer com que eu considere sempre a mim mesmo. Ele fala de um outro sentimento que deve nos habitar. Ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Paulo disse que ele sabe ser exaltado, e ele sabe ser humilhado. Você tem que viver humilhado? Você já precisou viver humilhado? Você já precisou engolir sapos? Como que é? Como que é ser rejeitado? Como que é ser traído? Como que é ser maldito? Como que é as pessoas falarem mal de você? Como que é não ter poder para reagir? Normalmente nessas circunstâncias o ódio toma o nosso coração, o sentimento de raiva, normalmente a angústia pela justiça. Você quer que o outro se ferre para se ver mitigado na sua humilhação. Enquanto Jesus está dizendo assim: Pai, perdoa, eles não sabem nem o que estão fazendo. E o pior, você sabe ser honrado? Você sabe ser Deus? Sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, antes humilhou-se, assumindo a forma de servo, achando-se em condição humana. Você sabe ser honrado, sem se tornar um babaca? Você sabe lidar com a admiração das pessoas? Você sabe lidar com as coisas que dão certo na sua vida, sem se achar um arrogante, presunçoso? O 3:10 diz: para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Conhecer Jesus significa estar posto na aventura da vida. É sair da terra, da parentela e ir para um lugar que você desconhece. Não pense nas certezas convencionais, nos cálculos humanos, nas construções de torres que você avalia e vê se é capaz ou não de construir, com medo de passar vergonha. O crente não, ele olha e ele vê que o cara tem 3,20 metros. E o cara está armado até os dentes, e ele se olha e vê com 1,60 m. Um pedaço de pau, que é um cajado, umas pedrinhas no bolso e um estilingue na mão. E ele calcula e ele não é burro. Ele sabe que não dá para ele. Mas que na equação dele tem alguém que as pessoas não consideram. Você vem contra mim com espadas, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, e ainda hoje Ele dará a sua cabeça na minha mão. Acabou os cálculos. Eu quero conhecer a Jesus. E eu sei que conhecer a Jesus não envolve só alegria indizível,
de ser achado nele, envolve também conhecer os seus sofrimentos. Porque eu estou nesta vida para quê? Para aprender a viver. Para aprender a viver como? Contente. Em toda e qualquer situação. Não só quando a maré sobe, mas quando a maré desce também. É para sofrer com Jesus. É para experimentar os sofrimentos de Jesus. É algo que você não deve buscar, que você não deve desejar, mas é algo pela qual você tem que estar preparado. Porque nenhum de nós aqui, nem nesse planeta, conseguirá viver uma existência privada dessas realidades. O sofrimento é o ambiente da vida. E a alegria só é uma possibilidade nessa vida real. Quando eu aprendi a viver em toda e qualquer situação. Quando eu não considero mais a morte. É por isso que pode parar. Vocês que estão frequentando aqui o Graça Bruta, pode saber de uma coisa. Vocês não estão vindo aqui para tirar nada. Vocês estão vindo aqui para aprender a se dar. Porque esse discurso aí fora, ele é recorrente, majoritário. De gente que parece um passarinho faminto, que precisa receber algo. A igreja não é um lugar que você tem que receber nada. A igreja não é um lugar que você vai para se salvar. A igreja é um lugar que você vai para se perder. Você não vem aqui para assistir um culto. Você não vem aqui para ouvir uma pregação e dar nota a ela depois. Você vem aqui para se dar. A sua presença é uma forma de doação, o seu serviço, o seu dinheiro, o seu ministério, você. Porque nós já vimos aqui o que acontece com essa igreja que vira um lugar da onde eu vou. Ai, faz tempo que eu não vou na igreja, o meu casamento, meu marido está, eu preciso ir lá orar. Só vai lá orar para tirar algo. Eu já contei essa história, eu vou contar de novo, porque eu sou um contador de histórias repetidas ainda. Você assiste Forrest Gump 18 vezes, eu não posso contar uma historinha umas 4, 5 na semana? O menino que chega para mim e diz assim: Alexandre, eu não vou mais lá na sua comunidade não. Eu falei, por quê? Era na antiga, viu, gente? Porque eu não fui amado lá. E eu disse assim, a gente tem esse probleminha mesmo. Mas é o seguinte, onde é que está escrito isso aí na Bíblia? Eu perguntei para ele. Ele falou o quê? Vós, sede amados uns pelos outros. Porque eu vi lá, amai-vos uns aos outros. Quem que você amou lá, irmão? Talvez a gente esteja precisando do seu amor. Talvez a gente precise aprender a amar igual você sabe. Mas você está indo lá para tirar, você tem que ir lá para se perder. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu experimentei, eu conheço o Senhor, eu conheço os seus sofrimentos. Eu sei o que é ser humilhado, eu sei o que é ter fartura, eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é viver a partir da ressurreição. No 3,12, ele diz assim: não que eu tenha já recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que eu também fui conquistado por Jesus Cristo. A gente tem que parar com essa neurose de buscar em nós uma perfeição que só existe em Jesus. Eu sou perfeito nele. E a perfeição agora é o caminho na direção da qual eu ando. Uma vez que eu sou perfeito,
Eu ando no caminho da perfeição. Mas é algo que eu não preciso mais me angustiar. É algo que já foi realizado em meu favor. Em Jesus está tudo pronto, perfeito e acabado. Essa neurose de tentar ser o que não se é, ao invés de assumir a sua condição, mas andar pela fé na direção contrária daquilo que vê em si e na direção daquilo que espera em Jesus, como aquele justo que caminha pela fé, a gente fica olhando para os nossos limites. Aprender a viver é saber que existe alguém que nos transcende e que quando a gente acaba, ele começa. Aquilo que é impossível a nós é possível a Deus. É uma imperfeita perfeição, olhando para Ele, esquecendo do que vai ficando para trás, esquece dos seus pecados, esquece dos seus acertos, esquece, prossiga para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. E qual que é a sua vocação? Ser Cristo. Onde essas estruturas, quer sejam as coisas que nós consideramos benéficas, quer sejam as coisas que nós consideramos ruins, tudo isso nada mais é do que esterco, do que adubo, para que Cristo seja formado em mim, para que eu possa aprender a viver como Ele viveu, para que eu possa sofrer, sofrendo, para que eu possa me alegrar, me alegrando, mas que haja dentro de mim um contentamento que me evita a caminhar para os polos da vida e fixar neles, a fazer a síntese do coração e a dizer: Senhor, hoje eu não tenho nada, mas eu já tenho tudo em Jesus, e tudo isso que é nada hoje vai passar, e amanhã vamos ver como vai ser. Mas hoje, que é o único dia que eu tenho, eu quero celebrar e enxergar nessas coisas oportunidades, momentos de celebração, realidades para que eu possa criar sonhos, planos, projetos, que eu nem sei se darão certo, eu não quero nem saber, mas o que eu posso fazer por eles hoje? Eu posso esquecer livros nos aeroportos. É o que eu faço. Porque é hoje que eu tenho. Eu estou acabando, meus amores. Há uma existência pacificadora. Paulo, no meio de tudo isso, ele lembra de Evódia e Sintique, que estão em desacordo. Ele fala: gente, ajuda elas aí a fazer as pazes. É gente que está o tempo inteiro buscando ter paz com todo mundo, naquilo que depende dele. Alegre. A alegria é coisa séria no reino de Deus. Essa carta, ela fala desse tema, alegria. Alegria. Alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Não na circunstância, na situação. Moderado. Não abrace os polos da vida. Viva uma vida de forma moderada. Não viva a vida nos extremos. E por final, que para mim é aquilo que mais tem falado no meu coração, é: deixe de lado toda a vossa ansiedade. Porque Ele tem cuidado de você. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes fazei conhecida diante de Deus todas as vossas petições, com orações, súplicas e ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Não andar ansioso pelo dia de amanhã, fazer daquilo que se configure ansiedade no nosso coração. Será que meu marido vai me trair? Só ame ele hoje. No dia que ele te trair, você resolve o que vai fazer. Mas não viva essa ansiedade hoje. Será que meu filho vai fumar maconha? Se você ficar preocupado com isso, a chance dele fumar maconha é muito maior. Mas se você puder amá-lo ele hoje, se puder estar com ele hoje, se puder fazer as melhores escolhas hoje,
Se puder orar por ele hoje, se puder não massacrar sua existência hoje, a chance de que isso seja evitado na vida dele é infinitamente maior. E se não for, também Deus me suprirá naquele dia. Tem um videozinho do Gerando Paz agora rolando, que é: o que você diria, pai, mãe, se o seu filho ou sua filha chegasse para você hoje e dissesse: eu sou gay? Não ande ansioso pelo dia de amanhã. Transforme a sua ansiedade em happy hour com Deus. Vai conversar com o Senhor. Vai orar. Vai viver no ambiente da oração. Vai andar com Ele. Ele é capaz de transformar essas circunstâncias. Vai ver cada circunstância dessa como um ambiente de oportunidade. Vai ser um pacificador nessas estruturas. Vai viver de forma alegre. E não ande ansioso pelo que há vez de comer, beber, vestir, fazer, trabalhar, ganhar, perder. O passado só existe como memória na sua mente. E o futuro, no máximo, como uma projeção irreal da realidade, mas que já pode impactar o seu amanhã hoje, dependendo de qual voz você está dando ouvidos. Ou a voz de Deus, ou a voz da ressurreição, a voz do Deus que te ama profundamente. Ele ama você profundamente, e Ele tem cuidado de você profundamente, e Ele quer te ensinar a viver contente, para você não depender mais das marés, mas a saber que tem um Deus para além de você, que ama, e que guarda, e que cuida, que tem prazer em sofrer com você o seu sofrimento, e, e alegrar com você na sua alegria, como Ele mesmo nos ensinou: chorai com os que choram e alegrai com os que se alegram. Para que a gente possa ser sal e luz. Para que os caras olhem para nós e digam assim: meu, esses caras estão doidos. De onde vem isso? E você possa testemunhar e dizer: isto vem daquele que dividiu a história entre antes e depois dele. Ele é a imagem exata do ser de Deus. Ele é o Cristo de Deus para a remissão de toda a criação, para a remissão de todos os seus pecados, para te fazer liberto de uma natureza ensimesmada e para te dar um novo coração e uma nova vida, e alegria mesmo em meio às dificuldades, e serenidade mesmo em meio à abundância e à fartura. Que o Senhor faça isso conosco, em nome de Jesus. Isso aqui não é uma utopia e nem um continho da carochinha, é algo que está encarnado em mim. E algo que pode estar encarnado em qualquer um que crê na loucura do Evangelho, de andar para além das suas possibilidades e de saber celebrar, mesmo quando as coisas não parecem bem, de manter um espírito resiliente, mesmo no meio da tristeza, e dizer assim: o choro pode durar uma noite, mas eu tenho a convicção de que pela manhã a alegria virá, porque tudo é uma contingência, mas eu sou eterno no Senhor. Amém?